Oiê, meu nome é Sabrina VT e nós estamos no nosso dia 153 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Jó, capítulo de número 31, 32 e 33. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Vamos ler então os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 31 de Jó vai dizer assim: Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? Que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem e que os outros se deitem com ela. Pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus me levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe, não os fez também a eles? Nossa, sabe quando você lê um negócio e fica pensando, mas parece que foi escrito hoje, para a situação social de hoje, né? Essa valorização das pessoas, independente de quem elas sejam, de suas raças, de suas classes sociais, né? E a gente está lendo isso em Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, sabe? Então isso só prova que o Evangelho, que a palavra de Deus, ela é incrível, gente. Ela, né? Como diz, se não me engano, eu esqueci o nome de quem fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal do dia seguinte, né? Então, gente, perfeito. Se você lembra de quem é essa frase, bota aqui nos comentários, porque eu realmente esqueci. Mas continuando. Aquele que me formou no ventre da minha mãe, não nos fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado, sem reparti-lo com os órfãos, porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles, durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se vi alguém perecer por falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração, quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que a omoplata caia em meus ombros e que o meu braço seja arrancado da articulação. Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, e se eu disse ao ouro fino, você é minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em pleno esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão. Também isso seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus, que está lá em cima. Se me
alegrei com a desgraça do que me odeia e se exultei quando o mal o atingiu. Eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse. Se as pessoas que moram na minha tenda não disserem, quem nos dera encontrar alguém que não se sacia da carne provida por ele? Pois o estrangeiro não pernoita na rua. As minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se como Adão encobri a minha transgressão, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo. Nossa, que referência, hein? Profundo, caraca. Porque eu tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me apavoravam, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Nossa, essa é realmente uma reflexão, né? Ele fala, se eu fosse como Adão, que encobre a minha transgressão. Porque Adão fez justamente isso, ele guardou a sua culpa, ele encobriu sua culpa e o colocou em outros. Então olha só, quando a gente fica negando a nossa culpa, né? A gente fica negando o nosso pecado, a gente pode ser então realmente ser relacionado ali como Adão fez, né? Muito legal isso, porque Jó, ele vai realmente trazer algumas questões aí que parece que a gente não, né? Talvez, nossa, muito antigo, tão antigo, mas, né? Ainda com uma teologia tão pouco desenvolvida e, gente, que riqueza, que incrível. Hoje eu tô contemplativo. Estou contemplativo, então eu tô brilhando os olhos assim, lendo essas partes. Mas vamos continuar. Ok. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhes mostraria o número dos meus passos. Como príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo e joio no lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. Realmente, essa daqui foi um dos discursos até bem, muito legais aqui pra gente pensar, né? Olha quanta coisa ele vai trazer aqui, né? Sobre a questão da imoralidade, a questão da confiança no dinheiro, a questão da caridade, né? As preocupações, a questão tipo da alegria, né, nessa questão de vingança, assim, se alegrar no mal do outro. Então é um negócio muito interessante ali, né, para pensar sobre uma conduta, né, uma conduta que não é de uma pessoa realmente que serve a Deus, que conhece o Evangelho, que lê a palavra. Então eu achei muito legal todas essas falas aqui de Jó, que foram bem profundas mesmo, hein? Muito legal. Isso aí, inclusive, é uma coisa que a gente pode pegar essas partes e refletir, pensar sobre isso. Isso aqui, para um devocional, é incrível, hein? Mas assim, né? Aqueles devocionais que você não sai massageado, você sai um pouquinho apanhando ali, mas para honra e glória do Senhor. É bom porque a gente seja aí sempre lapidado, né? E confrontado pela palavra. Capítulo de número 32 agora. As falas de Eliú. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó. O vizinho tá animado, porque é sexta-feira. Muito bem, mas de novo. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraqueu, o buzita da família de Rão, que ficou indignado contra Jó, porque esse pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo que responder, eles os condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Então Eliú
filho de Baraqueu, o Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim, que falem os que têm mais idade e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, é um espírito do homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que vou dizer, também eu darei a minha opinião. Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações, enquanto, quem sabe, buscavam o que dizer. Dei atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder aos seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria, Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram. Jó, os três estão pasmados. Já não respondem, faltam-lhe as palavras. Será que devo esperar, pois não falam? Estão parados e nada mais respondem. Também eu, da minha parte, vou responder e darei a minha opinião, porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade, e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. E se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. Então não vou elogiar vocês. E se fizesse, ainda ia de arrasta. Mas vamos ver então em Eliú. Eu até li um comentário que diz que Eliú ele era tão, digamos assim, ignorante em questões de sabedoria quanto os outros 6 amigos. Mas ele vai ter um entendimento sobre a questão de graça, que é um entendimento muito mais correto do que os 3 amigos, né, que eram também mais velhos. Então, né, aquela ideia de sabedoria, aquela ideia de experiência. Então, Eliú, no final, né, vai estar mais dentro da ideia correta do que os próprios 3 amigos ali de Jó. Capítulo de número 33. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos às minhas palavras. Passo agora a falar. A minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração. Os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, se for capaz. Prepare seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Na verdade, você falou diante de mim, e eu ouvi o som das suas palavras dizendo: estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Devo lhe dizer que nisso você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Porque você discute com ele, afirmando que ele não presta contas a nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Um sonho ou visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito com seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. Sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. A sua alma está perto da morte,
e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar aos homens o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o, para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Isso aqui é interessante, porque os seus amigos eles estavam o tempo todo falando sobre essa questão de condenação, né? De assim, cara, pisou na bola, já era. E como se olhasse assim, trazesse um Deus que é um inquisitor, né? E Eliú, ele já vai trazer um olhar um pouco mais da misericórdia do Senhor, né? Trazendo realmente como um resgate, um meio. Isso, claro, que nos faz lembrar, né, de Cristo, que é justamente, né, o caminho que Deus ali criou para resgatar o seu povo, né, por meio do sacrifício de Cristo. Então, isso me fez pensar um pouquinho sobre isso. Mas vamos continuar que a gente está quase acabando. Então, a sua carne recupera o vigor da infância e ele volta aos seus dias de juventude. Ele ora a Deus que se agrada dele, com alegria vê a face de Deus. Deus lhes restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Definição de misericórdia, né? Quando a gente não recebe o que a gente merece. Que é, né? Merecíamos condenação, mas Deus, por meio de Cristo, nos deu redenção. Foi misericordioso, né? Nos deu uma nova chance. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que Deus fez tudo isso 2 e 3 vezes no meu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a sua alma, iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção, escute o que vou dizer. Fique calado, porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga. Mas não é para ficar quieto? Fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que vou dizer. Fique calado e eu lhe ensinarei a sabedoria. Olha só que interessante, hein? Isso vindo de um cara mais novo, né? Então é até para ficar aí refletindo. Como eu, né, falei naquele comentário, dizia que ele era tão ignorante quanto os outros, mas ele já tinha pelo menos um entendimento melhor sobre a questão da misericórdia do Senhor, né, com o homem. Então isso é interessante. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou dessa fala de Eliú. Você achou que ele tem os seus pontos certos ou não? Ele tá totalmente errado? Ou não, ele tá totalmente certo? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, hein? Que é um assunto interessante. E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!